meados do século XX, a mortalidade era um problema que aos poucos vinha se resolvendo, com o uso de antibióticos e antissépticos. Logo, o número de filhos por família já não precisava ser tão alto e a busca por métodos que limitassem esse número era incessante. Logo então surge o primeiro anticoncepcional, vamos dizer que o grande culpado pela revolução feminina. Com a aparição da molécula de noretindrona, a sociedade teve uma evolução de mais de 40 anos. Desde muito cedo, métodos anticontraceptivos eram usados, métodos dos quais fugiam um pouco da concepção humana, pois consistiam na ingestão de chás e poções, cuja ingestão era cercada por crenças, porém eram de natureza desconhecida e acabavam muitas vezes fazendo mal e, em alguns casos, até mesmo levando a óbito. Esteroides. Embora já houvessem outros métodos de contracepção, nenhum deles era comprovado. Somente no século XX, o primeiro meio químico seguro e eficaz de contracepção surgiu. Em muitas moléculas, alterações mínimas podem resultar em grandes mudanças nos efeitos. Isso acontece, por exemplo, com os hormônios sexuais masculinos, os androgênios, e os hormônios sexuais femininos, os estrogênios, e ainda com os da gravidez, progesterona. Todos os esteroides têm o mesmo padrão molecular, básico, uma série de 4 anéis misturados, de maneira que 3 deles têm 6 carbonos e o último, o quarto, tem 5 carbonos. Como a gente pode ver aqui, esses 3 têm 6 carbonos e o último tem 5. Colesterol é o mais disseminado de todos os esteroides animais e é encontrado na maioria dos tecidos animais, em níveis altos na gema do ovo e cálculos biliares humanos. Sua molécula tem 4 anéis misturados, bem como grupos laterais, entre os quais temos vários grupos metil. Como a gente pode ver aqui, a gente tem os grupos metil. Testosterona é o principal hormônio masculino, porém, o primeiro hormônio a ser isolado foi a androsterona, uma variação metabolizada que é menos potente que a testosterona, sendo que a única diferença entre elas as duas é que uma tem uma ligação dupla. Como a gente pode ver aqui, a androsterona tem uma ligação dupla e a testosterona só tem uma ligação simples. Estrona é um hormônio feminino que foi coletado em 1929 da urina de mulheres grávidas e é uma variação do principal e mais potente hormônio feminino, o estradiol. Um processo de oxidação transforma um OH em um oxigênio duplo. Como a gente pode ver aqui na imagem, no estradiol ele é simples e aqui no estrona a ligação de oxigênio é dupla. O hormônio masculino testosterona e o hormônio feminino estradiol são similares estruturalmente. Há uma pequena diferença entre eles. Se você possuir um CH3 a menos, um OH em vez de um oxigênio duplo e algumas ligações de carbono duplas, quando chegar à puberdade, em vez de desenvolver características sexuais secundárias masculinas, desenvolverá as femininas. Como a gente pode ver aqui, há uma pequena diferença entre a molécula de testosterona e de estradiol. A testosterona é um andrógeno, ou seja, um hormônio que promove as características secundárias masculinas e o crescimento muscular. Porém, existem compostos artificiais que também estimulam o crescimento muscular e que foram criados com o intuito de ajudar no caso de lesões ou deficiência de tal hormônio. Em doses administradas corretamente, ela é terapêutica. Já quando usada sem necessidade ou indiscriminadamente, pode causar problemas como acne, risco de câncer e doenças cardíacas, entre outros. Alguns exemplos de esteroides sintéticos são o dianabol e o estanazolol. A questão polêmica da pílula. O caminho que foi traçado para o que se conhece hoje por anticoncepcional teve sua história marcada por conflitos que envolveram questões polêmicas, como questões sociais e culturais. Era algo que promoveria muita mudança e geraria um conflito entre os gêneros. Mas o mais curioso de tudo isso é o fato que os químicos envolvidos não sabiam ou imaginavam a real intensidade do que isso seria ou causaria para a sociedade. A grande descoberta.
Russell Marker foi um químico norte-americano. Foi um revolucionário quando fala-se em direitos e saúde da mulher. Embora esse não tivesse sido seu interesse, pois sua vontade era produzir de uma maneira mais econômica a cortisona, que era um poderoso agente inflamatório. Marker enfrentou incessantes conflitos em relação aos seus estudos e passou por vários institutos de aprendizagem. Marker mais tarde se interessou por esteroides, ou melhor, em especial uma maneira que propiciasse produzi-los em quantidades grandes para que sua estrutura fosse estudada por outros químicos. O preço da progesterona isolada era um contra para os pesquisadores. Mas Marker sabia da presença de compostos contendo esteroides em muitas outras plantas. Embora naquele momento não fosse possível isolar apenas o sistema esteroide de 4 anéis, Marker se deparou com um caminho. Ele sabia que ele se encontrava em sua frente. Porém, no instituto em que Marker dava continuidade a seus estudos, a tradição era que esse departamento só poderia ser acessado pela farmácia e não pela química. Marker deixou então o instituto, porém continuou seu trabalho com esteroides. Foi com vegetais que Marker conseguiu produzir a quantidade de esteroides que precisava para seu trabalho. Começou com as raízes de salsa parrilha, que consiste em 3 unidades de açúcar presas a um sistema de anéis esteroide, que por sua vez está amalgamado no anel D a 2 outros anéis. Sabia-se que remover os 3 açúcares era simples. Com ácido, as unidades de açúcar se partem, exatamente neste ponto, formando então essa reação. Na porção restante da molécula havia uma sapogenina, que apresentava problemas para obter o sistema de anéis esteroides da salsapogenina. Era necessário se remover este grupamento lateral. Porém, a química da época não permitia isso, pois dizia que iria destruir as outras partes da estrutura. Mas Marker tinha certeza que isso era possível, e estava certo. O processo que desenvolveu produziu o sistema esteroide básico de 4 anéis, que com apenas alguns passos a mais resultou em pura progesterona sintética, quimicamente idêntica à produzida pelo corpo da mulher. Além disso, depois que o grupo lateral foi removido, tornava-se possível a síntese de muitos outros compostos. A remoção do grupo lateral da sapogenina do sistema esteroide continua sendo usada até hoje na indústria multibilionária e é conhecido como degradação de Marker. Porém, mais adiante, Marker teria de encontrar uma outra planta que contivesse mais daquela matéria-prima. Após uma procura intensa, Marker optou por uma espécie de inhame silvestre que cresce nas montanhas da província mexicana de Veracruz. Em 1942, no México, as autoridades mexicanas não permitiam a coleta de plantas e Marker foi aconselhado a não coletar o inhame, mas acabou chegando à área onde a planta crescia e a colheu. De volta, extraiu a sapogenina muito parecida com a da salsa parrilha. A única diferença era uma ligação dupla extra presente na diosgenina, a sapogenina do inhame silvestre. Depois que a degradação de Marker removeu o grupo lateral não desejado, uma grande quantidade de progesterona foi produzida. Marker estava convencido de que a maneira de obter boas quantidades de hormônios esteroides a um custo razoável seria montar um laboratório no México e usar um inhame de fonte. Marker defendia essa ideia, porém não conseguiu o apoio. Então, acabou se mudando para a cidade do México e entrou no ramo sozinho. Em 1944, fundou, em sociedade com outros pesquisadores, a Sintex, a companhia farmacêutica que se tornaria líder mundial em produtos esteroides. Mas por desentendimentos, deixou a companhia. Outra companhia que fundou foi a Botânica Max,
que acabou sendo comprada por companhias farmacêuticas europeias. Marker pensava que suas descobertas deveriam estar ao alcance de todos, então se mostrava relutante em patentear seus procedimentos. Em 1949, Marker, por não visar o lucro, se sentia mal com seus colegas que visavam esse lucro. Então, destruiu todas as suas anotações laboratoriais e registros numa tentativa de se afastar por completo do ramo da química. Apesar desses esforços, as reações químicas em que foi pioneiro são hoje conhecidas como o trabalho que tornou possível a pílula e o controle da natalidade. Em 1949, Geraci, após concluir o seu doutorado, foi para os Estados Unidos trabalhar nos laboratórios da Syntex. Eles queriam descobrir uma forma de converter a progesterona do inhame em cortisona, que era um hormônio muito importante. Só que eles tinham um desafio para enfrentar, que era de prender o oxigênio duplamente ligado ao carbono 11. Após muitos estudos, eles descobriram uma espécie de fungo que possibilitou isso. E eles não tinham intenção de criar um anticoncepcional. E a partir daí, em 1951, eles produziram uma molécula muito potente. Em 1951, Geraci e a sua equipe desenvolveram uma molécula muito mais potente agora, que era a noretindrona. Aqui está a fórmula dela, fórmula química. Ele não imaginava que ela seria uma dos mais usados ingredientes anticoncepcionais produzidos no mundo. Ele ouviu muitas críticas após produzir essa molécula, porque eles estavam produzindo um meio assim de liberdade para as mulheres, porque afinal eram homens desenvolvendo uma pílula para as mulheres. Ele foi considerado o pai da pílula. Até agora nessa história, ouvimos os nomes de vários cientistas, mas existem duas protagonistas importantes. Margaret Sanger e Catherine McCormick, que são consideradas as mães da pílula. Justamente por tornar a iniciativa de transformar essas descobertas científicas numa ferramenta para a emancipação feminina, revolucionando assim a história. Margaret era ativista no controle de natalidade. Ela defendia o direito que a mulher deveria ter sobre o próprio corpo. E com os recursos financeiros de Catherine, que defendia as mesmas ideias, elas desafiaram o Dr. Gregory Pincus a produzir um anticoncepcional. Este processo durou cerca de 15 anos. E custou cerca de 3 milhões de dólares. Pincus primeiro realizou testes em coelhos, onde comprovou que a progesterona inibia a ovulação.
Depois disso, ficou sabendo que outro pesquisador, John Rock, um médico ginecologista, já possuía resultados em testes em pessoas. Rock utilizava progesterona em suas pacientes como um tratamento para problemas de infertilidade. A ideia dele era que após o fim do tratamento haveria um efeito ricochete, o que resolveria o problema das pacientes. Ao mesmo tempo das comprovações de Pincus e Rock, outra molécula semelhante sintetizada por Gerasi na Sintex foi patenteada. A única diferença entre o noretinodrel da Ceali e a noretindrona da Sintex era a posição de uma ligação dupla. Pincus obteve os mesmos resultados na utilização das duas moléculas patenteadas, a supressão da ovulação. O noretinodrel, batizado de Enovide, passou a ser testado em suas pacientes, ainda sob a alegação de um tratamento para infertilidade e irregularidades menstruais. Os testes de campo foram realizados em Porto Rico, que 35 anos antes havia tornado legal a utilização de métodos anticoncepcionais. Há uma polêmica em torno destes estudos, pois eles foram feitos em mulheres pobres, sem instrução e mal informadas. Por outro lado, não faltaram voluntários, pois a dolorosa realidade das porto-riquenhas as fazia aceitar os possíveis efeitos colaterais a ter uma gravidez indesejada. O sucesso dos testes foi percentualmente muito maior que outras formas de contracepção da época. Em 1957, o Enovide foi lançado primeiramente como um tratamento para irregularidades menstruais, alcançando 500 mil de consumidoras 2 anos após aprovado pelo FDA. Em 1960, o Enovide foi aprovado como contraceptivo oral. A partir de 1965, foi uma explosão o número de mulheres que tomavam a pílula, chegando a 80 milhões, que se beneficiaram da molécula de experimentos com inhame feita por Mark. O desenvolvimento de uma pílula anticoncepcional para homens traria muitas críticas, pois novamente eles teriam o controle da concepção, deixando em segundo plano a importância da pílula para a mulher. A noretindrona imita o que a progesterona faz, que é inibir a ovulação. É muito mais difícil controlar a produção de milhões de espermatozoides do que de evitar o desenvolvimento de um único óvulo por mês. Várias moléculas estão sendo investigadas para desenvolver anticoncepcionais masculinos. Fica aqui a pergunta: será essa uma nova molécula que irá mudar a história? A pílula foi também uma função de ganho tanto para o Estado, na questão da natalidade, quanto para o mercado, por facilitar a entrada das mulheres nas fábricas.